Que a paz do divino amigo Jesus envolva a cada um de nós neste momento. É um momento festivo, não é? A gente chega aqui e já sente aquele clima de festa, porque quando uma casa espírita completa mais um ciclo de atividades, é motivo de muita festa, de muita alegria, no plano material e no plano espiritual. Porque foi mais um ano em que a casa esteve disponível, esteve proporcionando a todos nós, espíritos encarnados, num processo de crescimento, num processo de aprendizado aqui na Terra. No dizer de Emmanuel, num dos seus livrinhos, não lembro qual, se é o Pai Nosso, se é Fonte Viva, mas um daqueles livrinhos, que nós somos espíritos de joelhos desconjuntados. Imagine alguém com o joelho desconjuntado. Então está andando ainda meio, né? Capenga, com algumas dificuldades. E nós somos essas criaturas e essas casas espíritas que nos abrigam, como o Jefa, como a nossa, o Alta de Souza, lá no IPSEP. E temos também uma outra que nós amamos também bastante, na cidade de Gravatá, onde estamos residindo no momento, que é o Tabernáculo Espírita Joana d'Arc. Então, essas casas nos acolhem e a gente fica muito feliz quando completa mais um ciclo. E então o Jefa, nos seus 34 aninhos aí de atividades que a gente vê, né? Essas formiguinhas sempre ágeis, trabalhando, servindo, contribuindo, assistindo. É maravilhoso a gente ver isso. Melhor ainda é a gente participar de tudo isso. Próximo ano, nossa casa, o Alta de Souza, estará completando 50 aninhos. Então, meio século. É uma maravilha. Nós também já estamos em clima de festa, preparando já, né, as atividades, porque é assim que a gente comemora. É com encontros como estes, é com estudos, é com mais trabalho. É uma coisa maravilhosa, não é? Então, para nós é um motivo de muita, mas muita alegria, realmente, compartilharmos dessas atividades e marcarmos esses momentos tão significativos na nossa caminhada. E estamos aqui de forma muito gratificante para participar com vocês dessas comemorações na palestra e trazendo algumas reflexões sobre o tema, onde nós vamos, com Jesus, observar o aspecto de uma virtude que é uma das mais significativas, notadamente também uma das mais difíceis para nós que ainda estamos nessa faixa de desenvolvimento evolutivo, na condição de espíritos em provas e expiações. Então, é uma das virtudes que, assim como ela é tão significativa, ela é básica, ela é a base. Tanto é que, no momento sublime dos ensinamentos de Jesus, quando ele estava no Sermão do Monte, foi uma das primeiras bem-aventuranças. Foi a primeira bem-aventurança que ele propôs para nós, dizendo que bem-aventurado seria aquele que tivesse a condição de ser puro, a condição de ser
aquela criatura capaz de olhar o seu irmão com doçura, tivesse a capacidade de olhar o seu irmão com aquele sentimento de igualdade. Diferente de muitos de nós outros que nos olhamos como se fôssemos melhor uns que os outros. E Jesus não desperdiçava momento nenhum de dar suas lições a nós. E então ele estava, certa vez, junto com os apóstolos, vamos dizer assim, numa reunião, num encontro de pessoas. E ele, ao observar ali, quando as pessoas iam chegando, como agora, aqui nesse salão estamos, à medida que cada um vai chegando, vai procurando um local para se acomodar, não é? Nesse evento que Jesus estava, na verdade, as pessoas tinham sido convidadas para participar. Como a gente vai, às vezes, para um aniversário, para um casamento, para alguma comemoração, assim, bem, vamos dizer assim, particular, né? Bem familiar. Então, ele, observando os convidados naquele encontro, ele aproveitou para dar um ensinamento, como na maioria das vezes ele utilizou-se de parábolas. Parábola é uma forma de ensinar que facilite o nosso entendimento. E então Jesus, observando que as pessoas ao chegar naquele local, como é que elas escolhiam os lugares onde iam sentar-se. E nós, quando nós vamos a algum local, aqui no centro, na instituição, como é que a gente escolhe o lugar onde vai acomodar-se? Vamos dizer assim, pela visualização, para ver melhor, para ouvir melhor. O que nos faz escolher o local onde vamos nos sentar, num local onde vai haver um evento? O que nos leva a fazer essa escolha? Cada um de nós tem uma motivação, correto? E o que chamou a atenção de Jesus naquele momento? É que as pessoas que chegavam procuravam sentar-se à frente, nos primeiros lugares. Isso acontece conosco hoje? Quando a gente vai para um lugar assim, a gente procura sentar no último lugar ou no primeiro lugar? Primeiro, né? Primeiro dá uma melhor visualização, não é? Isso é o mais comum. E naquele momento não foi diferente. Então, ele, ao observar isso, que as pessoas procuravam os primeiros lugares, ele aproveitou, como eu disse, para dar um ensinamento. Aí chamou os discípulos e disse: quando alguém for convidado para, no caso lá, era umas bodas, ou seja, um casamento, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno que tu. Vamos entender isso? Quando você for convidado para uma cerimônia, não se assente, não se acomode no primeiro lugar, para que não aconteça de ter entre os convidados alguém mais, não é? Vamos dizer assim, mais importante do que você. E aí ele recomenda, porque vindo aquele que te convidou, para que não aconteça
de que aquele que te convidou não te diga: dá este lugar para este outro. Ou seja, dá licença aí, porque esse lugar é daquela pessoa. Então, aí ele recomenda: quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando aquele que te convidou venha e te diga: amigo, vem para cá, e terás a honra de diante de todos ser trazido ao primeiro lugar, primeiro assento. E aí aquela lição que a maioria de nós já conhece. A gente fala muito nos nossos estudos, que é quando ele disse: aquele que se exalta será, e aquele que se humilha. Todo mundo conhece essa lição, não é? Então, segundo Lucas, no capítulo 14, foi baseado nesse momento que Jesus deixou essa lição para a gente. Que a gente não deve se exaltar. Então, ele usou uma figura alegórica, não é? Partiu de uma situação para deixar uma lição. Observou aquele comportamento e aproveitou para dizer isso. Uma coisa muito mais além do que simplesmente se sentar em algum local. Muito mais além do que isso. Porque muitas vezes ocorre de nós termos uma postura de orgulho, de querermos realmente nos exaltar, nos apresentar em detrimento dos outros, como se tivéssemos mais méritos, como se tivesse mais direito do que o nosso irmão. E, na verdade, a lição de Jesus, os seus ensinamentos, é no sentido de que nós somos todos iguais. Se nós chegamos, e agora trazendo para a nossa realidade, se nós chegamos num local e os lugares estão vazios, então é natural que a gente vá ocupando aqueles lugares vazios. Mas se a gente procura, muitas vezes, o local já está cheio, já está bem, vamos dizer assim, lotado, e a gente não se conforma. E aí sai empurrando, acotovelando, fazendo tudo para ir para o primeiro lugar. Então, e os outros? Será que não tem tanto direito quanto nós de ficar também à frente? Então, se a gente quer ficar à frente, chega mais cedo, né? Mas, às vezes, nessa nossa postura de eu quero, não é, centrado no nosso egocentrismo, a gente não se lembra do direito do outro. Muito bem, então, partindo desse princípio, né, desse ensinamento de Jesus, é que nós vamos desenvolver a nossa temática de hoje, que vai falar sobre, eu disse que era uma virtude excelente, era muito significativa e que era básica. Que virtude é essa? Humildade. A humildade. Que é uma virtude básica. Como falamos no Sermão do Monte, Jesus começou justamente por este ensinamento, convidando-nos. Então, vamos entender só um pouquinho sobre humildade. O que seria humildade na nossa visão? É importante a gente entender a diferença, porque muitas vezes nós somos levados rapidamente a associar humildade com humilhação. Não é? E não é verdade. Não tem nada a ver. Então, a humildade não significa sermos diminuídos, sermos rebaixados. Quando nós somos humildes, inclusive na visão do nosso Criador, os humildes são os mais fortes. Na nossa visão, os humildes são fracos. São pessoas fracas, pessoas fragilizadas. São pessoas que não têm uma
capacidade de, como a gente muitas vezes diz, de se defender. Inclusive nos nossos discursos, né, de pessoas ainda orgulhosas, a gente, na nossa fala fica muito claro quando a gente, às vezes, em determinada situação, fazendo um relato sobre uma situação em que o outro foi, vamos dizer assim, não bem atendido, não bem assistido, não bem tratado, e aí a gente diz, pois comigo é diferente. Se fizer isso comigo, já sabe. Não levo desaforo para casa. Esta postura de alguém humilde, Jesus nos ensinou que quando alguém nos batesse numa face, a gente devia fazer o quê? Apresentar a outra face. Isto é uma postura de humildade. E, ao mesmo tempo, é uma postura de alguém muito forte. Porque é preciso ser muito corajoso para levar um tapa de um lado e apresentar a outra. Nós também sabemos que essa figura forte de Jesus, ele precisava deixar uma figura forte para nós, também é alegórica. Não é exatamente assim, eu levar um tapa e dar o outro. Tá, dê aqui, que esse aqui, para ficar igual, né? Esse ficou roxo, então tem que dar do outro lado para ficar roxo também. Não é exatamente assim, né? Mas é numa postura nossa. Se alguém me ofende, eu devo silenciar. Não guardar raiva, mágoa, nem rancor daquele doente que me agrediu. Porque é um doente. Então, isso é uma postura de humildade. Desculpa, hoje eu já falei bastante. Estava numa atividade agora à tarde, de lá eu vim direto para cá, eu acho que é isso, a garganta está se ressentindo. Bom, uma outra postura que muitas vezes a gente se identifica é, você sabe com quem está falando? Já ouviram isso? Isso é a fala de quem? Não é do humilde, não é? O humilde não... Aí a gente lembra, eu sempre quando eu falo essa frase, eu me lembro da história, né? Daquele senhor que chegou no balcão da companhia aérea e aí queria ser atendido logo, né? Queria fazer uma pergunta lá para a moça e ela estava atendendo e ele quis intervir. Ela disse, não, aguarde só um momentinho. E aí continuou aqui, demorou um pouco, aí ele insistiu novamente. E aí, por ela não dar a ele a atenção, porque estava atendendo outra pessoa, ele chegou para ela e disse, você sabe quem eu sou? Aí ela olhou para ele assim, parou, aí pegou o microfone que tem o som em todo o aeroporto. E aí ela disse, senhoras e senhores, aqui no balcão da empresa tal, assim, 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 tem um senhor que se encontra perdido. Ele traz a roupa assim, assim, assim. Quem souber quem é ele, por favor, compareça. Eu me lembro sempre dessa. Ou seja, você sabe quem eu sou? Ou seja, estou procurando alguém que saiba quem eu sou, ou seja, se exaltando, né? Mas ela foi perfeita, né? Aí ele, com certeza, aprendeu. Mas muitas vezes a gente tem essa postura, né? De querer, eu sou esse, eu sou aquele, para ter alguns direitos e ser tratado de forma diferenciada. Muito bem, queridos irmãos. Então, em termos de humildade, essa palavra, inclusive, ela vem do latim humo, que significa terra. É a base. Então, nós, na verdade, por natureza mesmo, a nossa natureza mais básica é a terra, de onde nós, né,
somos nutridos. E a humildade, ela é essa virtude básica para todos nós. Quando nós entendermos que esta virtude, ela precisa ser mais vivenciada, experimentada, nós vamos nos sentir mais fortes, mais, vamos dizer assim, mais apoiados em nossa essência, que é a essência divina. Mas Jesus é a nossa referência maior. É a referência que nós temos. Não é por acaso que ele é o nosso guia e o nosso modelo, que nós precisamos seguir, não é? E ele foi quem disse, que foi grafado por Mateus, no capítulo 11, e no Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 6, quando ele diz: aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Como é que é aprender com Jesus, queridos irmãos? Se não observando o que ele nos ensina e o que ele praticou e mostrou ao longo da sua existência. Ora, quando ele estava se preparando para chegar até nós, para chegar aqui na terra, como foi que ele aqui chegou? Havia uma grande expectativa sobre a vinda do Messias, não é? Ele já estava sendo aguardado há muito pelos precursores, que sabiam que haveria de vir o Messias para libertar todo o povo daquela condição que estava. E ele era esperado de uma forma tamanha em que havia uma expectativa de que ele iria nascer naquelas famílias poderosas. E qual foi a família que Jesus escolheu para nascer? Quem era o pai e quem era a mãe de Jesus? Quem foi? José e Maria. Eram ricos? Não. Pobres. Camponeses. Que viviam da lavoura, viviam de cuidar dos animais, pastores. Era a sua família. E o local que ele escolheu para chegar? Um berço de ouro? Uma manjedoura. Um local onde os animais ficavam e eram alimentados. Foi o berço que ele teve para chegar até aqui. Tudo isso, lição, ele começou a nos ensinar a partir do seu nascimento. É assim que nós precisamos começar a nossa caminhada. Ensinou ele. E um outro momento muito significativo de exemplo de humildade é quando ele, como o professor, o mestre, que tinha condições, já ainda jovem, de ficar discutindo com os doutores da lei naquela época, e a mãe preocupada com o seu futuro, né, foi procurar pessoas da família que eram influentes para cuidar dele, da educação dele. E aí, o que ele fez quando chegou em casa, naquele dia que observou a preocupação da mãe? A partir daquele dia, ele mudou de ocupação. Pediu ao pai para que lhe ensinasse a sua profissão. Qual era a profissão do pai de Jesus? Carpinteiro. Então,
ele ficou todo o período, desde aquele, na faixa de 12 anos, mais ou menos, até quando ele começou o seu apostolado de divulgar o evangelho, trabalhando com o pai numa carpintaria. E quem era Jesus? O Espírito, né, mais perfeito que já esteve aqui sobre a terra, naquela condição ali de carpinteiro, trabalhando com o pai. Exemplo de humildade. E depois, quando ele já estava no seu apostolado, né, no seu ministério, ele se submeteu a todas as leis que eram da época. Quando ele foi apanhado, quando ele foi julgado, naquele período todo, a postura de Jesus, ele era criticado, ele era xingado, ele era apedrejado, e ele reagia? Não, ele silenciava. De forma que, até o último momento, ele diz: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Aprender com Jesus a ser humilde é só olhar a sua história. A história dele enquanto esteve aqui. Ele é a nossa referência. Ele é a nossa referência. Mas alguns de nós podem dizer assim: mas Jesus é Jesus. Aí eu pergunto aos senhores: e outras criaturas que, assim como Jesus, tiveram esse mesmo comportamento? O que a gente diz? Então, que tiveram aqui, que viveram aqui, tiveram também seus pais, suas mães, e puderam dar exemplos similares aos exemplos de Jesus. Conhecem algum assim? Lembram de algum assim? Exatamente. Nós estamos na casa que tem um como mentor. Não é verdade? Francisco de Assis. Então, não precisa ser Jesus. Basta que seja um discípulo de Jesus. Que seja um verdadeiro cristão. Pode ser qualquer um de nós. E muitos existem anônimos, não conhecidos, que estão podendo ter esse comportamento. Para nós ainda orgulhosos, vaidosos, é difícil. E às vezes a gente usa esse jargão. Ah, mas era Jesus. Ah, eu ainda estou muito longe. É muito cômodo a gente se colocar dessa forma, queridos irmãos. Porque o tempo urge. Os amigos espirituais estão ao tempo inteiro a nos convocar, a nos estimular, a nos dizer que nós estamos aqui, neste momento, no planeta Terra, como os convidados da última hora, os trabalhadores da última hora, os convidados, vamos dizer, especiais. Cada um de nós tem uma grande responsabilidade. Não é por acaso que nós estamos aqui. A nossa tarefa aqui é muito importante, porque o planeta passa por um processo de transição. E é importante que nós, que nos dizemos cristãos, sejamos capazes, sejamos esses corajosos, esses destemidos, estes ousados, para ser melhor, para sermos mais tolerantes, mais compreensivos, mais amorosos, mais bondosos. Nós que estamos envolvidos com a proposta cristã, somos os primeiros a sermos convocados. Porque Jesus já disse que quem mais é dado, mais é cobrado. Então, a gente que já tem um pouco mais de aprendizado,
nós vamos ser mais cobrados. E aqui nessa obra, né, Boa Nova, um livro Boa Nova, de Humberto de Campos, o irmão X, na psicografia de Chico Xavier, nós vamos encontrar uma mensagem, né, uma passagem de número 11, que tem o título O Sermão do Monte. E nós vamos encontrar uma lição nessa passagem que nós vamos resumir, né, para nos situarmos. Então, conta Humberto de Campos que, naquela época, Jesus, seus apóstolos, no seu trabalho já de apostolado, as pessoas ficaram tomando conhecimento, né, vai se falando de um para o outro sobre o trabalho de Jesus, e aí todo mundo começa a se interessar. Quando a gente ouve, não é, que em um determinado lugar está havendo ajuda para os necessitados, seja na ordem material, na ordem espiritual, é natural que os necessitados busquem ajuda. É muito natural isso. Jesus diz, pedi e obtereis, batei e abri-se-vos-á. Então, devemos fazer a nossa parte. Ele sempre perguntava, antes de curar alguém, antes de beneficiar alguém, o que é que você quer que eu faça? O que é que você está querendo de mim? Então, nós precisamos fazer esse movimento. Então, era natural. E também é natural, e isso também é importante para nós, trabalhador da casa espírita, entendermos que, se nós participamos de atividades na casa espírita, as pessoas necessitadas que observam esse nosso envolvimento nas atividades, não é natural, por exemplo, que alguém nos procure. Não tem que ser só procurar a presidente, procurar Sônia, procurar Rosane, procurar aqueles que estão na direção da casa. Mas um trabalhador da casa pode ser procurado. E nós estamos prontos para dar conta dessas pessoas que nos procuram? Então, conta Humberto de Campos que Mateus, um dos seguidores de Jesus, que o acompanhava, que morava, inclusive, numa casa luxuosa, ele fazia parte da sociedade, ele era cobrador de imposto, vivia muito bem, mas quando ele conheceu Jesus, ele resolveu. Naquela época, ele se chamava Levi. Então, Levi morava nessa casa e certo dia, mais tarde, ele iria se encontrar com o grupo, mas ele estava em casa sozinho. E aí, de repente, bate à sua porta 3 criaturas pedindo ajuda. Mas a ajuda que eles queriam não era aquele tipo de ajuda, me dê alguma coisa. O que eles queriam, na verdade, era se oferecer, queriam a ajuda de Levi, no sentido de ser levado por Levi para se juntarem ao grupo de trabalhadores de Jesus. Queriam se oferecer para juntar-se a eles e trabalhar na proposta da implantação do reino de Deus, que era a ideia. Que foi para isso que Jesus veio até aqui. Então, aí o que fez Levi? Ao escutar aquilo que eles estavam falando. Aí ele olhou, um se chamava Lisandro, o outro se chamava Áquila e o outro se chamava Pafos. E aí ele conhecia, Levi conhecia a eles todos, eles eram conhecidos, moravam ali. E aí ele se vira para Levi, se vira para Lisandro e diz: mas Lisandro, eu entendo a sua boa vontade, mas como é que você acha que vai poder ajudar na proposta de Jesus, do mestre, colaborar
com os trabalhos, aleijado do jeito que você é. E você, Áquila, você até abandonado pela família você foi. Como é que, ou seja, você não tem condições para... Tu vai dar o quê? Vai contribuir com o quê? E aí virou para o outro, o Pafos, e também indagou para ele. Você, Pafos, é uma pessoa que tem muitos problemas, você vive conflitos, vive em sérias aflições, em que você acha que vai poder ajudar. Só esse discurso aí, queridos irmãos, o que vocês acham? Levi estava numa postura de quê? De alguém o quê? Arrogante. Arrogância é compatível com humildade? Não, não é? Ele não foi nada humilde nessa hora. Ele foi muito prepotente, muito arrogante. E o resultado é que aqueles 3 que realmente eram criaturas ainda com suas limitações, mas desejosos de fazer alguma coisa, de alterarem e de perceber, porque eles já tinham ouvido Jesus falando, e eles estavam esperançosos naquelas falas de Jesus e nas suas propostas libertadoras. E aí, quando Levi, um seguidor de Jesus, disse aquilo, como é que eles se sentiram? Muito tristes. Se sentiram humilhados. Se sentiram excluídos. Não é verdade? E aí, eles saíram tristes dali. E saíram conversando, falando sobre aquela situação. Eles cabisbaixos. Mas lembraram que naquele mesmo dia, Jesus ia pregar. Jesus ia pregar. E eles decidiram, vamos ouvir Jesus mais uma vez. E aí se direcionaram para onde Jesus iria estar falando. Muito bem. Depois desse momento, Jesus chega na casa de Levi. Chegou lá, Jesus e alguns outros, com André, por exemplo, e chegou lá na casa de Levi. E aí estavam conversando, né, falando sobre alguns preparativos para aquela tarde, para aquele dia. E aí, de forma entusiasmada e ingênua, Levi conta para Jesus o que tinha acontecido. Aí, vou pedir permissão aqui para ver justamente a resposta de Jesus para Levi. Como foi que ele disse, não é? Quando Levi diz, mas como é que eles, né, o que é que eles conseguiriam ajudar no evangelho do reino? Como que eles são aleijados, mendigos, como isso iria se dar? E aí Jesus olha para ele e diz, no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Aí já começou a questionar e questionou outras coisas, mas depois ele procurou justificar, não é? Ele disse, Senhor, minhas observações foram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do evangelho entre os que governam no mundo. Então ele queria, né, na ideia dele, na visão dele, era para apressar. Então aquelas pessoas não iam contribuir, não iam agilizar em nada. Aí observem bem o que ele diz, entre os que governam no mundo. E a resposta de Jesus, que serve para todos nós. Quem governa o mundo, Levi, é Deus.
quem governa o mundo é Deus, não são os homens. Eles pensam que governam. E aí, mais adiante, queridos irmãos, nós vamos encontrar, e aí eles vão para o trabalho. E aí Jesus vai fazer o seu discurso, a sua pregação, para aquela multidão que estava esperando. Levi vai junto. Todos os apóstolos vão juntos, naquele momento. E aí é quando Jesus vai fazer, segundo Humberto de Campos, é nesse momento que Jesus começa o ensino das bem-aventuranças. E aí ele começa exatamente com os pobres em espírito. A bem-aventurança que fala dos pobres em espírito, que é os humildes de coração. E falou, e falou, e falou. E então todos aqueles que ouviam Jesus falando, como aqueles sedentos que estavam morrendo de sede, ia tendo a sua sede saciada. E ao final, já noite adentro, todos eles estavam com um semblante totalmente alterado. Inclusive, aqueles três, não é? Aqueles que Levi havia recebido em sua casa. Lisandro, Áquila e Pafos. E ao ouvir as palavras de Jesus, eles iam sentindo dentro de si uma leveza totalmente diferente do seguidor de Jesus. E o próprio Levi também, ao ouvir as palavras de Jesus, era como se Jesus estivesse falando diretamente para ele, Levi. De forma que, quando terminou o sermão, Levi ficou a observar o semblante das pessoas, muitos indo até Jesus, beijando a sua mão, agradecendo, em lágrimas, enternecidos pelo muito que haviam recebido. E Levi, olhando aqueles três amigos que ele havia atendido, que Jesus havia chamado a sua atenção e que Jesus havia ensinado como se dissesse: esta é a verdade para todos. Ele, naquele momento, fez uma reflexão. E conta Humberto de Campos que, no dia seguinte, Levi abriu as portas da sua casa e convidou a todas aquelas criaturas para participarem com ele de um banquete. Jesus também estava lá. Jesus foi convidado. E aí Jesus no final, ao observar que Levi, de modo especial, recebeu os três: Lisandro, Áquila e Pafos, acolhendo-o como irmãos, dizendo-lhes que eles eram bem-vindos. Nessa hora, Levi estava sendo o quê? De prepotente, ele passou a quê? A ser humilde. Ele entendeu a mensagem de Jesus. E ele acolheu aquelas criaturas. E Jesus, no final, diz a Levi que o seu coração estava feliz, se rejubilava com ele, porque entendia que naquele momento ele havia entendido. E ele diz, Jesus, porque também bem-aventurados são todos que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Levi havia ouvido e compreendido. Então Jesus se rejubilava
porque percebia que aquele apóstolo equivocado, naquele momento, havia conseguido compreender. E assim, queridos irmãos, devemos ser nós. Nós, muitas vezes, como trabalhadores da casa, precisamos ter alguns cuidados nos atendimentos. Precisamos realmente observar como estamos atendendo as pessoas, como estamos acolhendo as pessoas. Mas eu diria mais, não só na casa espírita, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Como é que nós estamos lidando? Nós nos dizemos cristãos, que sejamos lá fora, que sejamos na nossa vida, no nosso dia a dia, que sejamos realmente essa criatura que está em processo de aprendizado, sim, mas que já consegue, pelo menos, pensar, se fosse Jesus aqui agora, o que faria? O que será que ele diria para essa pessoa? E aí, queridos irmãos, ficaria mais fácil. E ficará mais fácil, com certeza, nós podermos atuar e agir. Se eu ainda não tenho de mim mesma a capacidade de ser melhor, de agir com amorosidade, pelo menos que eu me lembre do ensinamento de Jesus, porque ele também disse para nós: quando fizerdes a um dos pequeninos dos meus irmãos, é a mim que estarás fazendo. Então, que a gente possa ter essa postura de olharmos uns aos outros como irmãos. Não somos melhores, também não somos piores. E não esqueçamos que ser humilde não é ser submisso. Não, queridos irmãos. Ser humilde é ser amoroso, é aceitar o outro como ele é, sem adotarmos essa postura de alguém que é o dono da verdade. Eu sei o que eu estou fazendo. Será que nós sabemos mesmo? Muitas vezes nós estamos equivocados. Não esqueçamos, inclusive no Evangelho, tem uma parte que nos chama a atenção, dizendo que muitas vezes aquilo que para nós aqui na terra é o certo, é o melhor, diante de Deus não é. E vice-versa. Muitas vezes a gente critica, a gente acha que é o errado, mas na visão de Deus não é. Então quem somos nós? Nós não somos detentores da verdade e nem da sabedoria. Nós precisamos ser mais indulgentes. Tanto é que a definição de caridade no entendimento de Jesus é benevolência, indulgência e perdão. É isso que é caridade. A beneficência também é. Mas é uma forma de caridade mais fácil. É a mais fácil que tem, a beneficência. Quando a gente faz doações materiais. Mas ser bom, ser indulgente, no entendimento realmente da indulgência, que é, indulgência significa nós realçarmos o que tem de melhor nas pessoas e desvalorizar o que ela tem de pior. Mas na prática, o que é que a gente faz? A gente realça os defeitos e não valoriza as qualidades. Não é assim? Então, sejamos indulgentes. Vamos ver que cada um tem um potencial, cada um tem algo lindo dentro de si. E é esse algo lindo que o Pai espera e busca em cada um de nós. E que nós possamos ser essas criaturas dispostas e disponíveis a deixar que esse algo lindo que tem no nosso íntimo possa crescer e florescer.
E que Jesus seja sempre o nosso guia e o nosso modelo. Aprendamos realmente com Ele a sermos bons e a sermos humildes em todas as situações, meus amigos. Muita paz.